Lucas Braga no Vasco? Vou dar minha opinião sobre o jogador, fazer uma pequena análise aqui de como ele pode ajudar o Vasco e vir aqui para jogar no Gigante da Colina. Vamos falar também sobre Pimentel, sobre a situação de Barros. Olha, galera do exterior tá de olho no jogador. E obviamente que eu vou deixar minha opinião também e os agradecimentos ao Nenê, que não deve permanecer no Gigante da Colina como jogador e vai tomar uma decisão importante durante a semana. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado a você que está sempre junto aqui também como membro do canal, obrigado pela moral. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, estamos chegando nesse horário que não é tão normal, dia de sábado, a gente por aqui, mas não tivemos vídeo ontem à noite, temos vídeo hoje. Também deixa um recado a vocês. Quero a opinião de vocês. Querem live hoje no finalzinho da tarde? Deixe sua opinião aqui. Eu quero saber se você quer conversar, quer bater um papo. A gente fazer uma live resenha também neste sábado. Olha, eu vou começar falando de Lucas Braga. Daqui a pouco eu falo de Nenê, falo de Pimentel, falo de Cauã Barros. Porque é o seguinte, nome surgiu ontem à noite pelo Lucas Mussetti, confirmado aí também por outras mídias, mas em primeira mão pelo Lucas Mussetti, que Lucas Braga é um nome que o Vasco negocia com o Santos para reforçar o elenco do Gigante da Colina. Não vou nem falar sobre a especulação, porque todo mundo já sabe o que é, mas vou falar sobre o jogador, que eu sei que é sempre que vocês perguntam, o que vocês querem saber, já que o Comenta Léo também é um canal de análise. O que é que eu acho do Lucas Braga? Primeira coisa que eu vou dizer, Lucas Braga é um jogador excepcional? É um craque? Não, longe disso. É um jogador mais operário. É um jogador que, vamos colocar assim numa escala, como o Figueiredo. Figueiredo aqui não era aquele cara faz tudo, não é aquele cara que jogava ali com muita força, precisa muito de velocidade, não é um cara de tanta habilidade assim, mas que tem muita força, tem muita qualidade para poder exercer essas jogadas de lado de campo. É o Lucas Braga. É um jogador de velocidade, precisa ter um corredor. É um jogador que ajuda bastante também na questão defensiva, mas é longe de ser um craque. Não é um jogador que vai fazer uma jogada de efeito, vai botar uma bola no meio das pernas de um jogador, vai sair driblando todo mundo, vai fazer um golaço. Não, é um cara operário, como a gente gosta de dizer, operário do futebol. É um jogador que utiliza bastante a sua força física, a sua impedância, vamos dizer assim, como um jogador que tem fisicamente essa qualidade para poder tirar vantagens. É um cara que viria para jogar pelo lado esquerdo. Hoje seria um jogador que ajudaria muito o Piton pelo lado esquerdo. Não acho que seja um jogador que tenha status de titular absoluto, mas um jogador para compor elenco. Acho que ficaria até à frente de outros jogadores. Tipo, a gente vai comparar com o Eric Marcos, que está em formação. Sim, ele seria uma opção melhor, mas é um jogador que tem muito mais a vontade como sua principal marca do que ser um jogador desequilibrante. Então, para mim, essa é a opinião. Acho que o Vasco olha para o Lucas Braga como uma peça de reposição mesmo, um jogador para você ter no banco e poder, um jogo difícil, ou um jogo que você precisa de uma marcação ali que o Piton tem uma certa dificuldade, você coloca ele pelo lado esquerdo. Mas é longe de ser um jogador que tenha uma qualidade tremenda. Não é aquele jogador craque para fechar a famosa cereja do bolo, mas é um jogador operário, é um jogador para chegar e ajudar a compor o elenco. Essa é a minha opinião sobre Lucas Braga. Se você tiver outra opinião, coloca aqui nos comentários que a gente vai bater um papo. Mas enfim, Vasco e Santos discutem até a possibilidade de um possível troca com algum jogador do Vasco. Essa é a situação do Lucas Braga. Vamos falar agora sobre chegadas, partidas, porque olha, Nenê recebeu o comunicado do Paulo Brax nessa sexta-feira que não deve renovar o seu contrato, não deve continuar como jogador do Vasco da Gama. É um jogador que, na minha opinião, tem muita identificação, mas que estava abaixo fisicamente. Óbvio que essa não renovação não tira em nada o respeito pelo Nenê, a história que ele tem com a camisa do Vasco, mas estava nitidamente abaixo nos últimos jogos que estavam se mostrando. Mas enfim, desejamos todo sucesso ao Nenê e que ele siga o seu caminho. O Nenê agora tem dois caminhos.
O Vasco ofereceu um cargo dentro do futebol a ele, né? Pode ser na comissão técnica ou como diretor. E o Nenê ficou de conversar com a sua família. Vai conversar com a família durante esse final de semana para saber se continua no Vasco ou se vai procurar uma outra opção para o ano, para continuar jogando. Isso será uma conversa dele com a família. Aí ele volta a conversar na semana que vem com o Paulo Brax para definir a sua situação. Eu já desejo aqui ao Nenê todo o sucesso do mundo. Se ele quiser continuar, beleza, jogando, a gente vai entender. O Nenê é um fominha da bola. Se ele quiser continuar no Vasco, vai contribuir muito, até porque os relatos que a gente tem dos bastidores é que o Nenê tem ajudado bastante os meninos, principalmente Gabriel Peck, e a gente viu como o Gabriel Peck melhorou a sua finalização. Então a gente espera isso. Vamos ver como é que o Nenê vai aí, qual a decisão que ele vai tomar para o seu restante de carreira. Mas de antemão a gente já deseja aqui tudo de melhor. Já agradece o Nenê pelos serviços prestados no Vasco, mas é bom saber a hora de terminar, né? Enfim, vamos ver qual a decisão do Nenê. Olha, vamos falar de dois crias da base também. Pimentel é uma novela que virou, né? Renova, não renova, renova, não renova, e agora mais longe do que nunca. Aquela informação que a gente tinha dado até em outro tempo aqui, que era muito difícil ele renovar. Jogador, inclusive, nem no Sub-20 tem sendo utilizado. Foi até outro dia e havia um zum, boato que ele estaria na Espanha. Mas a conversa é o seguinte, o Getafe está conversando com o staff do Pimentel para que ele possa ser jogador após o fim do contrato. Vasco tentou renovar, o seu staff não quis nem conversar, né? O que eu soube de bastidores é que o jogador queria ter uma chance com o Barbieri não garante isso, e com isso o jogador não fica no Gigante da Colina, não deve renovar o seu contrato. Só se tiver alguma reviravolta, porque isso já virou uma novela, né? Toda semana muda a situação dele, mas enfim, ele vá para o melhor que ele achar, né? Eu acho que o Vasco não vai perder, porque o Vasco cria jogadores por minuto, vamos dizer assim. Cada dia aparece um jogador no Vasco, na base do Vasco. Infelizmente, é o segmento dele. Ele quer seguir a carreira, ir para a Europa, é o sonho de todo mundo. Ele pode aí no Getafe concluir isso. Falando sobre Cauã Barros, informação até do Felipe Silva, viu? Clubes da Europa de olho no Cauã Barros. Mas o Vasco renovou seu contrato até 2026. Tá tranquilo, quem quiser contratar o Cauã Barros vai ter que pagar a multa rescisória ao Vasco, senão o jogador não sai. É um jogador que começou muito bem, vem chamando a atenção, não é de hoje. Eu vou falar uma coisa a vocês, gente. O jogador, quando aparece no profissional, ele já está sendo acompanhado pela base, por esses times. Esses times têm scouts no mundo todo, inclusive scouts brasileiros. Então eles não conhecem o talento há muito tempo. Então esse interesse só demonstra que o Cauã vem fazendo um bom trabalho. Então está sendo observado por alguns clubes da Europa, nenhuma proposta nesse momento, mas os olheiros estão de olho nessa jovem promessa do Gigante da Colina. Só o que eu falei agora sobre Pimentel, só mostra o quanto o Vasco vem fazendo bons jogadores. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado pela sua moral, até a próxima, saudações vascaínas e valeu!